Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa diário aqui no YouTube, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Nós estamos entrando aqui na sua telinha para conversarmos um pouco acerca da palavra de Deus, aprendermos um pouco acerca daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam e também refletir sobre aspectos importantes que a Bíblia Sagrada impacta na história da humanidade. Nós estamos iniciando o mês de outubro aqui no Acordando para o Propósito. Vamos iniciar uma nova jornada durante todo o mês de outubro. A nossa temática será Reforma Protestante. Reforma Protestante. Você sabe o que é a Reforma Protestante? Se não sabe, você está preparado para poder começar a compreender o que é a Reforma Protestante e quais os impactos desse evento histórico que marcou não somente a história do cristianismo, mas a história de toda a humanidade. Então, se você quiser saber mais sobre a Reforma Protestante, fique aqui conosco, porque já já nós vamos começar. Mas antes, eu quero dizer para você que está aqui nos acompanhando, você precisa se inscrever no nosso canal. É gratuito, a inscrição é só você clicar no botãozinho inscrever-se. Depois eu sempre recomendo que você acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que nós estamos aqui conversando, para você receber as notificações de quando o nosso programa vai ao ar. E além disso, também você demonstra seu carinho, demonstra a sua confiança no trabalho que nós estamos realizando aqui no nosso canal. Portanto, faça sua inscrição, acione o sininho das notificações e ao longo aqui do vídeo, tenha o hábito de comentar. Você pode falar de onde você é, a sua igreja, como que você chegou até aqui, se você já nos acompanha regularmente. Você pode trazer alguma informação acerca daquilo que nós estamos conversando. Vai ser um grande prazer poder ter a sua interação através dos comentários. E aí você deixa o seu like, que é para você dizer aí também que está aprovando o nosso conteúdo. E ao término, eu sempre falo, copie o link e envie para o maior número de pessoas. Nós precisamos avançar nesse trabalho e a certeza de que o nosso crescimento vai acontecer é porque você que está aqui é alguém que compartilha esses ensinamentos. E crescer é porque nós necessitamos de instruir pessoas, principalmente neste tempo onde as pessoas têm aí aberto mão do conhecimento mais aprofundado, têm aberto mão de poder se debruçar um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Então, a nossa missão aqui é ensinar a palavra, a nossa missão aqui é instruir você, fazer com que você reflita sobre assuntos importantíssimos. Você que está aí com a sua Bíblia, abra no capítulo de número 28, para poder nós lermos aqui no Evangelho de Mateus algo muito interessante. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus é um texto célebre e você vai ver que relação isso tem com aquilo que nós queremos começar a construir hoje, para que ao longo de todo o mês de outubro nós venhamos aqui conversar sobre a Reforma Protestante. Óbvio, não dá para nós chegarmos aqui num único mês e conversar tudo que teríamos como conversar acerca da Reforma Protestante. Mas no final aqui do programa eu vou ter uma notícia importante para você que quer se aprofundar nesse tema. E aqui ao longo das nossas conversas, nós vamos dar aperitivos para você que gosta de pesquisar, para você que gosta de conhecer a história desse grande evento chamado Reforma Protestante, um marco na história. Você vai aos poucos aqui compreender. Hoje eu quero partir do pressuposto de uma reflexão para inaugurarmos aqui o mês de outubro no Acordando para o Propósito e começarmos também a refletir sobre alguns fatores representativos para que nós venhamos de fato pensar a Reforma Protestante à luz de uma coerência histórica, teológica e também no aspecto bíblico, para nós entendermos isso. Então, abra sua Bíblia, capítulo de número 28 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler aqui o versículo de número 19
principalmente este versículo de número 19. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este versículo 19 e 20 do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, ele começa aqui a nos dar uma direção sobre aquilo que é a vontade do Senhor Jesus. Antes de ascender aos céus, ele vai aparecer aos seus discípulos após a ressurreição e vai apontar aqui uma ordem muito clara. A ordem tem a ver com a implantação do Evangelho. E veja, esse trajeto da vida terrena de Jesus, ele propaga algo interessante. Hoje você escuta muito na internet as pessoas falarem sobre modelagem. Você já ouviu esse termo, modelagem? A ideia de nós focarmos na vida de alguém como uma referência para que nós venhamos imitar, para que nós venhamos pegar traços, pegar qualidades, pegar alguns passos da trajetória desta pessoa para aplicarmos aquilo que nós queremos fazer. Eu diria que o maior exemplo de quem recomenda essa técnica, se assim podemos dizer, de modelar alguém, é o próprio Jesus. Quando Jesus ele dá todo o exemplo da vida ministerial dele, quando ele dá todo o parâmetro de como agir em determinadas circunstâncias, todos os ensinamentos de Jesus propagam essa ideia de que as pessoas, principalmente os discípulos que estavam com ele, pudessem fazer essa absorção das qualidades que ele ensinou e que ele vivia literalmente na sua vida. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 28 de Mateus, nós vemos Jesus dando uma ordem acerca de que os seus próprios discípulos pudessem ir a todas as nações e fazer discípulos. Veja, nós estamos aqui iniciando uma conversa para poder construir ensinamentos sobre reforma protestante. Então, veja onde que eu quero chegar aqui. Antes de nós sairmos aqui falando sobre a reforma protestante, sobre o que ocasionou a reforma protestante, o que é a reforma protestante, qual foi o legado da reforma protestante, quais os personagens da reforma protestante, eu quero que você entenda isso aqui que eu estou construindo para você. Então, veja, Jesus ele deixou um modelo, você pode escrever aí, Jesus deixou um modelo de quê? Um modelo de propagação das boas novas, o evangelho. Então, Jesus ele deixou um modelo, uma forma de como o evangelho deveria ser propagado, principalmente porque esses discípulos que recebem essa ordem de Jesus para que eles possam fazer outros discípulos, são esses homens que caminharam com Jesus aqui na Terra. Eles, de fato, tiveram a possibilidade de usar esse recurso, usar essa técnica de modelar a vida de Jesus para propagar, através do ensinamento, e a Bíblia deixa isso muito claro, uma maneira de expandir a mensagem do Evangelho. E aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que a mensagem do Evangelho propagada pelos discípulos, ela foi eficaz? Eu tenho certeza que você vai dizer assim, realmente, foi eficaz. Como que a gente pode comprovar isso? Eu e você estamos aqui conversando acerca de um tema, conversando acerca da Bíblia, porque, de fato, esta mensagem, ela foi eficaz. Não somente porque esses homens propagaram, mas porque a mensagem em si está carregada de um poder sobrenatural. A mensagem bíblica, ela tem um poder espiritual e um poder de transformação. Então, veja, nesse aspecto aqui, a mensagem que o Senhor Jesus manda propagar para que venha a ser feito outros discípulos
tinha um formato de acordo com os próprios ensinos de Jesus. Aí o que eu preciso entender aqui agora? Olha, nós estamos aqui falando, nesse cenário apresentado aqui em Mateus 28, 19 e 20, de um cenário em que nós podemos abarcar a ideia do primeiro século, porque esses personagens aqui que recebem essa mensagem de Jesus, essa ordem de Jesus, eles vão começar de fato a percorrer tanto ali a sua circunvizinhança, como também a expandir para outras regiões esta mensagem que Jesus manda eles propagarem. Então tem um formato, tem um eixo, essa mensagem tem um eixo. Jesus ele brigou muito contra a questão dos religiosos, daqueles homens que estavam arraigados com tradições, com religiões, que estavam agarrados com algumas coisas que tinha pouco a ver com a vida prática, mas mais com a questão pragmática, religiosa, mística, do que propriamente uma vida testemunhal. Então, o que eu quero que você entenda aqui nesse nosso primeiro episódio dessa nossa nova temática que é apresentada para o mês de outubro, no Acordando para o Propósito, é o seguinte: Jesus deixou um legado através da sua vida, Jesus deixou uma mensagem, Jesus formou discípulos e ele deu uma ordem. Agora, mais do que isso, mais do que formar discípulos, mais do que deixar uma mensagem, mais do que propagar boas notícias, mais do que propagar a possibilidade de salvação para a humanidade através do arrependimento dos pecados e de crer que ele é o Salvador. O mais interessante que eu quero que você entenda aqui hoje, quero que você entenda isso aqui hoje. Primeira coisa que eu quero que você entenda no Acordando para o Propósito de abertura, tratando sobre a reforma protestante, é o seguinte: o Senhor Jesus deixou uma forma, Jesus deixou um parâmetro sobre o seu evangelho. As boas novas de Jesus têm um parâmetro, não é sair fazendo à torta e à direita aquilo que se bem entende, achando que está propagando o evangelho. Porque ao longo da história, e você vai ver isso aqui a partir de amanhã e na sequência, ao longo da história, muitos discursos foram criados, mas não com base no evangelho, não com base na palavra. Então, veja, existe uma forma, e esta forma foi designada pelo próprio Senhor Jesus para que tivesse um parâmetro. Quando nós falamos de forma, nós estamos falando o seguinte: olha, o próprio Deus, ele dá forma a várias coisas que nós vemos como coisas criadas, porque é de sua vontade que exista um padrão, é de sua vontade que exista uma ordem. Então, quando nós falamos em forma, nós falamos em ordem, nós falamos em parâmetro, nós falamos em estrutura, nós estamos falando de um Deus que preza pela organização daquilo que ele designa e daquilo que ele cria. Portanto, antes de nós pensarmos em reforma protestante, eu quero arraigar aqui com você. Nós lemos Mateus 28, 19 e 20 para que você entenda, olha, existe aqui uma ordem dada por Jesus acerca da propagação do evangelho. Sim ou não? Sim. Mas existe um parâmetro para como esta mensagem é difundida? Sim. Por que eu posso provar isso para você? Simples, eu não preciso nem entender que aqui Jesus já fala como que esta mensagem precisa ser propagada e aonde, mas eu posso dizer para você que existe um parâmetro porque o próprio Jesus designou, ok, aos seus discípulos uma maneira de compreender a explanação da mensagem por via do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Lembra da modelagem que eu falei? Então, os discípulos, eles puderam modelar Jesus, sim ou não? Sim. Jesus era o exemplo perfeito para a sua própria mensagem? Sim. Nada como o autor de uma mensagem ter credibilidade, autoridade, para que ele possa transmitir, ok? Na essência, essa mensagem. Senão, haveria aí o parâmetro da hipocrisia. Uma palavra que vai surgir aí
depois, obviamente, mas a ideia de hipocrisia, a ideia de se parecer ser algo que não é, ou de falar algo que às vezes sequer se acredita ou sequer tem veracidade, mas apenas por um intuito de criar-se um discurso. Mas Jesus não, Jesus é o parâmetro perfeito, Jesus é a forma perfeita. Olha só isso aqui que eu vou dizer para você. Jesus é a forma perfeita, ok? Para se olhar e ter o exemplo de como se deve explanar, propagar o evangelho. Jesus é o parâmetro, Jesus é a forma perfeita para que nós venhamos ter o entendimento da maneira correta com que devemos propagar o evangelho. Isso representa para a gente o seguinte: você tem dúvida de como que o evangelho deve ser propagado? Você tem dúvida de como que o evangelho deve ser vivido? Porque a vivência do evangelho é uma propagação do evangelho. Quando você olha para Jesus, é claro, existe uma forma, existe um parâmetro, existe uma ordem, existe um meio claro de ver e exemplificar aquilo que é necessário para que a mensagem bíblica e para que o evangelho seja difundido. Portanto, existe uma forma, existe uma forma. Grava isso e amanhã eu quero que você esteja aqui comigo, 6 e 7 da manhã, porque nós vamos dar continuidade nesse raciocínio. Nós estamos no mês da Reforma Protestante e você vai aprender coisas aqui maravilhosas. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito edificado nesse mês de outubro. Nesse mês de outubro, você vai aprender coisas aqui que vão mudar o teu raciocínio até de pensar no cristianismo. Tenha certeza disso. Então, se você tem alguma dúvida, volta ao vídeo e começa a entender aquilo que eu estou construindo, a reflexão que eu estou construindo. E tenha um pouco de calma, tá bom? Nós temos aí o mês todo de outubro, nós vamos pouco a pouco aqui construir uma ideia. Óbvio, não vai ter como eu falar de toda a reforma protestante para você aqui, não tem como. Então, eu estou montando aqui de uma maneira bem sucinta um meio de você refletir, aprender, ok? O que é a reforma protestante, o significado disso, partindo do âmbito embrionário, ok? Do porquê a gente começa a pensar em reforma. Então, hoje, pensou no que eu falei? Jesus, exemplo, Jesus, maneira de propagar, exemplificar, vida testemunhal, forma, ok? Pense nisso. Jesus é a forma correta de se entender o evangelho, de viver o evangelho e de como propagar o evangelho. Agora, você que chegou até aqui, nesse mês, no Acordando para o Propósito, nós temos uma novidade interessante. Eu vou aqui, ao longo de todo o mês de outubro, lhe indicar um curso da Reforma Protestante para você. Nós, recentemente, fizemos um curso aqui em parceria com o professor de História, pastor Gilson Paulo. Ele é um mestre na palavra e ele gravou um curso ao meu pedido, inclusive, e esse curso ele traz um parâmetro sobre a reforma protestante de maneira muito abrangente. Ele vai tratar de coisas fenomenais ao longo deste curso. Você, por exemplo, quer se aprofundar no quesito histórico da época da reforma, você quer compreender os cismas, os acontecimentos que geraram a reforma protestante? Nesse curso sobre a reforma protestante, que vai trazer ali de maneira histórica e teológica esse evento marcante da história, não somente do cristianismo, mas da humanidade, como eu falei para você, ele vai estar disponível para você aqui, ok? Aqui no Acordando para o Propósito. Aqui no Acordando para o Propósito. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem falar para você o preço desse curso. Por que eu não vou falar? Porque é um preço muito acessível para você adquirir esse material. Só que eu já vou antecipar para você algo interessante aqui. Eu vou gerar um cupom de desconto para você que quer adquirir esse curso da Reforma Protestante, uma visão teológica e histórica, um curso ministrado pelo pastor Gilson Paulo, que é um amigo, um cooperador também do nosso ministério. Eu vou gerar um código de promoção para você. E essa promoção vai te dar mais um desconto.
o curso já está num valor promocional. E eu vou te dar um cupom de desconto que você vai ter mais uma fração reduzida aí do valor do curso. E o cupom? O cupom vai ser o seguinte: quando você clicar aqui para poder adquirir o curso, você vai querer ficar, você vai ficar curioso, você vai clicar para saber quanto que é. Eu já vou adiantando para você, dá até para você parcelar aí o valor do curso, o valor é muito acessível. O que você vai fazer? Você vai colocar aí, eu vou gerar um cupom. Esse cupom, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Você só vai poder usar este cupom, nesta primeira semana do Acordando para o Propósito. Essa promoção com um cupom de desconto é somente para quem está adquirindo o curso nessa primeira semana do Acordando para o Propósito. O cupom vai ser o seguinte, o cupom vai ser APP Reforma. APP Reforma, tá certo? O cupom vai ser APP Reforma. Quando você clicar no link que está aqui na descrição, ok? O link está na descrição. Você vai abrir ali a página para poder você fazer a aquisição do curso e você vai ter lá o lugar que tem assim, ó, cupom. Você vai clicar lá onde, se você tem cupom, que é APP Reforma, e você vai colocar lá o cupom. E aí você vai ter uma surpresa lá que vai ter mais um desconto aí no curso, tá certo? Então, ao longo de todo o mês eu vou anunciar para você, mas lembrando, vou repetir aqui, esse cupom tem a validade, ele vai funcionar somente nesta primeira semana de outubro aqui no Acordando para o Propósito. Virou a semana, ele vai ser desligado. O valor promocional deste cupom é somente nesta primeira semana. Então, você tem hoje, que é terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, ok? Domingo já é outra semana, aí ele já não tem mais validade. O cupom é APP Reforma, tá certo? E aí, dependendo do movimento que acontecer aqui, de vocês adquirindo um curso, a gente traz outras surpresas, óbvio, para quem já estiver lá dentro do curso. Mas você está convidado a estar comigo aqui durante todo o mês de outubro, no Acordando para o Propósito, para nós falarmos sobre reforma protestante, certo? Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, entregamos o mês de outubro em tuas mãos, pedindo a ti a tua graça e a tua misericórdia para nos conduzir, Senhor, de maneira triunfante neste mês de outubro. Que tu nos dê um mês abençoado, cheio da tua presença, de boas notícias, de acontecimentos, Senhor, que possam mudar talvez as nossas trajetórias e que também, Senhor, ao longo de todo esse mês de outubro, o nosso programa Acordando para o Propósito venha a ser bênção na vida dos teus filhos que querem aprender mais sobre a palavra de Deus e dos impactos do que a tua palavra fez na história. Nós oramos a ti, desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Acordando para o Propósito. Lembrando, o link do curso está na descrição. E o cupom é APP Reforma. APP Reforma. Tá bom? Qualquer eventualidade, você pode acessar o nosso Instagram, falar conosco no nosso direct, @Edvanei Fernandes. Aqui também na descrição tem sempre o link do nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser participar, vai ser um prazer te receber e todo dia você recebe os links lá do nosso programa, tá certo? Um forte abraço e parabéns para você que está aqui, Acordando para o Propósito.